com essa leitura, essa mensagem maravilhosa, vamos iniciar a doutrinária desta noite, entregando a Jesus a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, e sempre que neles cremos, perdoai as nossas ofensas, como devemos perdoar aqueles que nos têm. Que assim seja. E para trazer para nós o ensinamento de hoje, que é o seu Altamiro, que vai nos falar sobre o Espiritismo, que é uma bênção de Deus, né? Então a palavra é sua, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Queridos irmãos, queridas irmãs, o nosso muito boa noite e que a paz do Mestre Jesus envolva a cada um de nós na noite de hoje. Os nossos agradecimentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, e ao convite carinhoso que a gente sempre recebe desta casa de caridade, e aqui nós nos encontramos para servir. Esta é a nossa missão. Esta casa hoje está de aniversário também este mês, não é isso? Segunda-feira. 31 anos de fundação, né? Dia 21, né? 31? Dia 21, segunda-feira. Dia 21, agora segunda-feira, está completando 31 anos de fundação. E nós há pouco estava conversando com a nossa irmã e falando sobre a responsabilidade que nós temos na fundação de uma casa espírita. O trabalho de dedicação, de perseverança, de fé, de união, participação de todos, porque não é só um, o quanto que a gente se empenha. E eu tenho experiência em cima disso há 30 e poucos anos, trabalhando em cima também de fundações de casas espíritas, do qual a gente foi muito feliz até os dias de hoje. Então, esta é a nossa missão. E como diz o tema, o Espiritismo é uma bênção de Deus na nossa vida. E é, e sempre será, e sempre foi, só que nós não percebíamos esta grandiosa bênção que Deus nos oferece para nos servir, né? Para que nós tenhamos condições de nos resgatar os nossos débitos, os nossos erros cometidos, né? De outras vidas passadas. Eu, um tempo atrás, comentando com um dos nossos irmãos, inclusive era o Olenir Teixeira, e quando o presidente da FEC, que ele foi entregar o certificado de filiação da nossa Casa Missionários da Luz, e ele disse: você é uma pessoa abençoada dentro da sua missão. E eu disse para ele: realmente eu só tenho a agradecer a Deus, mas também peço perdão pelos erros. Quem sabe no passado eu era um incendiário de casas religiosas, eu era um destruidor, eu pregava contra, e hoje tenho esta oportunidade de servir através dessa bênção que é o Espiritismo na nossa vida, né? Então, essas oportunidades que nós temos, e aqui nós temos este livro maravilhoso de Oswaldo Mello,
Epístola Espíritas, né? Dirigida aos espíritas. Então aqui tem um material riquíssimo, trazido pela mediunidade de Oswaldo Melo, do qual ele mesmo conta aqui, que ele foi inspirado a esta obra, né? Então, esse nosso amado irmão Oswaldo Melo, que nós rendemos gratidão a este irmão, do qual foi um grande trabalhador, ceareiro, fiel, dentro do movimento espírita catarinense e também do Brasil. Do Brasil porque ele fez parte do Pacto Áureo como secretariou, que foi a união das casas espíritas no Brasil, porque eram desgovernados, cada um atuava do seu jeito, e naquela época existia a casa do seu fulano, a casa do seu ciclano, porque realmente porque começou com atendimento através da mediunidade que o indivíduo nem sabia aquilo que ele tinha, a sua missão. Então ele, como era chamado ao trabalho do amor, da caridade, então ele atendia nas suas casas. E dentro dessas suas casas ele abria uma simples salinha e começava a trabalhar o Evangelho de Jesus. Veja que beleza! Então era o centro do seu fulano, do seu ciclano. Posso citar aqui o centro do seu Melo, que foi em Palhoça, o primeiro centro espírita, que 2027 se consagra 100 anos de movimento espírita dentro de Palhoça, começando por este irmão que nada mais era do que irmão do Oswaldo Melo, Antônio Ferreira de Melo. Então lá no Passa 20, em Palhoça, ali se deu a primeira casa espírita. Depois o centro espírita denominado Centro do Seu Arthur, Centro do Seu Arthurzinho, carinhosamente chamado, que também surgiu lá do seu Melo, junto com o Verne Knabe e toda a sua equipe. Então ali se deu um movimento espírita na Palhoça, depois um movimento espírita de Palhoça federativo, na nascente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, do qual aí eu já estava e foi muito feliz, já direção em minhas mãos. Então, essa nascente foi também a nascente do irmão Altamiro, menino Altamiro no colo de sua mãe, nessa missão espírita. Por isso, a doutrina espírita me emociona com esse tema, é uma bênção de Deus em nossa vida. E sucessivamente, essa explosão de casas espíritas, e Oswaldo Melo, esse grande trabalhador dentro do movimento espírita, presidente, várias vezes dirigente do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, do qual era a sua casa, e também fundador e dirigente da Federação Espírita Catarinense, num trabalho de união e de unificação do movimento espírita em Santa Catarina. Então, a este querido irmão Oswaldo Melo, a nossa gratidão. E ele aqui nos diz: unir-vos para que não venha a ruir o vosso trabalho. Compenetrai-vos da missão que tendes. Ligai-vos estreitamente uns aos outros. Amai-vos, vivendo em harmonia, para que possa crescer a vossa fé. Então veja que são tópicos que ele nos convida,
para que esta união de espíritas, ele permaneçam. Assim como foi o trabalho dos apóstolos de Jesus, naquela jornada abençoada. Mas Jesus disse, na ocasião, que o povo naquela época não compreendia a grande luz que ele trazia para a humanidade. E os discípulos, sabendo que estava perto da sua partida, e eles perguntaram ao mestre, como vamos ficar, como se dissesse assim, vamos ficar órfãos de um pai amoroso e bom. E ele responde aos seus discípulos, se me amares, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador que vai esclarecer tudo o que eu tenho dito e muito mais. Aí se fez necessário que a humanidade evoluísse intelectualmente e moralmente para chegar no tempo certo, para que viesse a lume a doutrina dos Espíritos, a doutrina espírita. Em 18 de abril de 1857, portanto, ontem, fez 168 anos de O Livro dos Espíritos, a nossa pedra fundamental, que é a doutrina espírita. Então, louvamos, graças a esses amados irmãos, a Kardec, a Jesus, a Oswaldo Melo, esse trabalhador incansável dentro do movimento catarinense, espírita catarinense, e dentro do movimento espírita brasileiro. A nossa gratidão, amigo e irmão. A terceira revelação chamada, com justeza, Espiritismo, pois que é, em verdade, a doutrina trazida à Terra e ensinada pelos Espíritos encarregados de tal missão, deve ser recebida e aceita como uma grande dádiva do Pai amantíssimo. Isso está nesta mensagem de Oswaldo Melo, neste tema que estamos abordando. Jesus, seu Filho bem-amado, veio primeiro preparar o planeta para receber essa revelação, como ele mesmo disse, né? Então nós tivemos 3 revelações. Tivemos a primeira em Moisés, que foi uma revelação mais de justiça, e a segunda no Cristo, uma revelação de amor, nos apresentando um Pai soberanamente justo e amoroso, e a terceira não se deu em nenhum indivíduo, mas em toda a humanidade, através da mediunidade. Então, a espiritualidade se fez já na nascente da doutrina espírita, através de Hippolyte Léon de Lizard-Rivail, que foi o pseudônimo de Allan Kardec, em outra encarnação, como ele era um sacerdote druida, e foi sugerida pelo seu mentor Zéfiro nas reuniões mediúnicas, quando ele entra no salão, salve, salve, pontífice, que era o Allan Kardec. E aí ele esclarece por quê. Salve, salve, grande pontífice. E aí ele disse, contando a história de Kardec, né? E aí, aonde ele, em Gália, né? Na Gália, aonde ele era um sacerdote druida, que tinha uma doutrina também semelhante à doutrina espírita, uma doutrina espiritualista, reencarnacionista, então que ele trabalhou fielmente.
e a última encarnação, antes de Hippolyte Léon Denis Rivaio, ele era Jean Rousse, que foi queimado vivo em praça pública, porque contrariou o Crelo. Desculpa a palavra que era tão difícil para pronunciar. Clero, né? Então, na época da Inquisição, qualquer contrariedade, né? Então seria condenado à fogueira, assim como foi Joana d'Arc e tantos outros nessa situação, como médios de Deus, como Joana d'Arc foi, eram condenados como bruxos, né? Então, a terceira revelação veio através da mediunidade, tá? Com Eusápia Paladino, na questão das mesas girantes, né? Aonde as mesas saltavam, as cadeiras, aonde era um coqueluche na época, mostrando ali a presença dos espíritos, aonde o senhor Fortier, o senhor Carlotti, a senhora Plana Maison, e convidaram o Kardec na primeira vez, que era o Hippolyte. Ele era um homem de ciência, um estudioso do magnetismo, um pedagogo, um homem respeitado, e convidaram a ele, os próprios amigos, que disseram, não, Kardec, não só as mesas, as cadeiras levantam-se em movimento, mas também elas respondem, fazem pergunta e ela responde. E até então ele disse, isto é coisa que eu não posso acreditar, desde que me prove que um imóvel inerte, uma cadeira, uma mesa, tem cérebro para pensar e nervos para sentir, caso contrário, é coisas de fazer dormir em pé. Ou seja, anedotas. Mais tarde, ele foi convidado na casa da senhora Plana Maison para ir lá presenciar reuniões que já estava sendo feita, e ele já há 5 anos catalogaram 50 livros, cadernos de perguntas e resposta adquirida daqueles espíritos que faziam parte daquela reunião. E aí ele foi com um objetivo de estudar o fenômeno, porque, como ele disse, se existe um efeito inteligente, existe uma causa inteligente. Então eu vou buscar esta causa inteligente. E ele se descortinou com o mundo espiritual. Por isso a mediunidade, aí está, ela não vem, ou seja, o espiritismo não vem designado a um único ser. Kardec foi apenas um mediador, o catalogador das mensagens, o codificador, que ele colocou na ordem milhares de respostas dos espíritos. Ele levava e anotava seriamente. Do efeito ele remontava a causa, passava pelo crivo da razão, usando o seu método experimental, assim como ele adotara na sua vida profissional e a sua vida acadêmica de estudo desde a época de Pestalozzi. Então, esse trabalho minucioso está hoje em nossas mãos, a doutrina dos espíritos. Porque até isso ele teve o cuidado de não colocar o nome de Hippolyte Léon, porque ele já era um escritor, várias obras escritas, e ele, se colocasse a obra Hippolyte Léon, eles iam comprar pelo autor da obra, mas essa obra conscientemente não era dele, simplesmente dos espíritos. Então ele usou de humildade, simplicidade e colocou o pseudônimo dele de outras encarnações, do qual a gente falou, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. E aí, esta obra, quando
foi colocado à venda, que no início era 501 perguntas e respostas, e mais tarde, então, foi 1018 perguntas e respostas. Hoje nós dissemos que é 1019, né? Que está no Livro dos Espíritos. Então, Jesus, seu Filho bem-amado de Deus, veio primeiro preparar o planeta para receber essa revelação que está em nossas mãos, que é a doutrina espírita. E eis que o Espírito de verdade soprou na terra aos de boa vontade essa grande bênção de perdão com que Deus, mais uma vez misericordiosamente, procura reunir os filhos ingratos, né? Os filhos ingratos o quê? Fomos nós no passado, né? Que fizemos as nossas contrariedades, prejudicamos. Então, hoje, estamos voltando para apresentar Jesus de uma forma que ele merece. A doutrina espírita é a doutrina do Cristo. Por isso que ela é a terceira revelação, anunciada pela falange do Espírito Verdade. E o Espírito Verdade é o Cristo. Então, com a sua falange, a esses espíritos amados, vieram até nós para nos trazer esse manancial que está em nossas mãos, o Pentateuco Espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênesis. Então, esta é a obra do qual nós devemos seguir como guia e modelo para todos nós, assim como o ser mais perfeito que teve entre nós e está ainda entre nós, não materializado, mas em espírito, que é Jesus. Corre agora a todos os espíritos o dever de refletir para que, diante de mais essa explosão do amor de Deus, tome rumo na vida. É agora, é a hora do nosso despertar para tomar rumo na nossa vida. Se conscientizar que a matéria é passageira, este corpo é perecível, é apenas um instrumento de trabalho que nós devemos honrar para o bem nos trabalhos edificantes que Deus oferece para nós, através da caridade, do amor ao próximo, fazer ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Esse é o chamamento para que tome rumo na vida, no rumo à vida feliz, uma vida de paz, de harmonia, mas para isso eu tenho que ver, me compadecer do meu irmão que também não compreende ainda a razão da sua existência. De onde vim, o que faço aqui, qual a razão da minha vida neste mundo, para onde eu vou. Esse é um questionamento que temos que fazer, é uma questão que nós temos que trabalhar diariamente. Por isso a doutrina espírita ela tem o seu tripé: ciência, filosofia e religião. Então, que essa ciência, essa filosofia nos traz uma fé raciocinada, que quando nós colocar na prática, nós vamos colocar com conhecimento daquilo que estamos fazendo. Amados irmãos, diz o nosso irmão Oswaldo Melo, que nesta hora ledes estas linhas. Já meditastes sobre elas? Não foi para achar bonito, assim como as obras espíritas. Não é para achar bonito,
é para praticar. Nós temos 3 questões. Lê, primeiro lê. Depois volte e estude. Depois pratique, que é a parte mais difícil, né? Mas pelo menos leia e estude. A prática vem com o tempo, porque ninguém se transforma de santo de um dia para o outro, e esse não é o objetivo. Como dizia um querido irmão Arthur, a casa do qual o menino Altamiro passava. Ele dizia para minha mãe: Lídia, não te preocupe, a fruta só cai do pé quando está madura. Eu tinha 5 anos de idade, este menino vai ser um servidor dentro da casa espírita. Mediunidade. Eu era um menino muito doente. Ele colocava a homeopatia, que era muito usada na época. Hoje até pode usar, mas temos na casa espírita, tem que ter um médico homeopata, porque senão não é como antes. Então a procura pela homeopatia era muito forte na casa espírita. Então ele estendia suas mãos sobre aquele copo, aplicava um passe, fluidificava e pegava uma simples colher e dava em minha boca. Já eu saía sorrindo e brincando, porque as dores se desfaziam em instantes, né? Então, meus irmãos, esta doutrina de caridade e de amor que nós abraçamos e devemos honrá-lo, como Jesus convidou os seus discípulos para que curasse, porque eles eram capazes. Olha aquela passagem daquele homem que tinha um filho lunático, ora caía no fogo, ora caía na água. Apresentei aos teus discípulos e eles não puderam curar. E Jesus, estendeu simplesmente as suas mãos e curou, porque aquele irmãozinho estava possesso, num processo de obsessão. Aquele espírito era um obsessor que queria tirar a vida, era um inimigo do passado. E aí os discípulos envergonhados vieram, em particular, perguntar para Jesus: como pode, Senhor, que tu pudesses afastar esse demônio e nós não? E ele dá uma grande lição para nós. Ó criaturas incrédulas e perversas, até quanto tempo tenho que estar entre vós? Pois se vocês tivessem a fé como um grão de mostarda, diriam a esta montanha: transporta daqui para colar, e ela se transportaria. Ali ele demonstrou que não é a montanha material, é a montanha espiritual, é os nossos problemáticas que carregamos, é o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que nós temos que remover para servir a Deus e a Jesus. Amados irmãos, que estas horas ledes estas linhas, já meditasse sobre estas? Oswaldo Melo. Ainda não fizestes objeto de vossa meditação a misericórdia de Deus, dando à terra a sua terceira bênção, o seu perdão e a sua luz, para que o rebanho disperso corra a agrupar-se em volta do pastor que os conduzirá ao aprisco, ao abrigo. Oswaldo Melo. Então, para que, chamando a nossa atenção, para que possamos meditar sobre esse objetivo da nossa missão, né? Então Deus oferece essa oportunidade
como um grande pastor que ele foi, arrebanhando mais uma vez as suas ovelhas dispersas, que assim aconteceu no transcorrer da nossa caminhada de evolução. Agora é hora desse grande despertar em nós. Verdade é, no entanto, que assim como rejeitaram a Jesus naqueles dias, hoje o rejeitam igualmente. Como? Agora eu não posso, não tenho tempo. Já vem com uma determinação assumida na espiritualidade, comprometidos com as leis divinas. E chegamos aqui, e a nossa missão, a nossa tarefa, o nosso compromisso assumido através da mediunidade, através do amor, da caridade, dizemos que não temos tempo. Muitos que participam nos grupos de estudo comigo, que eu gosto muito de trabalhar, o curso de introdução à doutrina, é a formação daqueles irmãos que desejam aprender, conhecer, se aprofundar o conhecimento da doutrina. Não significa dizer que eles são obrigados a ficar na casa espírita, mas pelo menos que eles levem um conhecimento do que é na realidade a vida. Então muitos vão até um determinado ponto no estudo e depois eles começam a se dispersar. Começa 80 inscritos, 60, 70, 50, que quando chega pela metade já tem só 20. Muitos chegam perto de mim e dizem: seu Altamiro, vai ficar para a próxima. Que próxima? A próxima encarnação. Eu digo: tu tens o teu livre-arbítrio, mas eu vou orar por ti, porque é uma pena. Você está estragando uma oportunidade, uma bênção que Deus colocou em nossas mãos para servir e para nos redimir. Aquelas ovelhas perdidas que estão sendo chamadas ao rebanho dentro das casas espíritas. Mas temos o livre-arbítrio, o direito de escolha. Se não é agora, é depois. Pelo menos deu alguns toques, chamou um pouco a atenção. Os espíritos rebeldes procuram motivo para descer, esquivando-se ao cumprimento de seus deveres. Acabei de dizer, né? Esquivando-se, porque eles já têm essa consciência que veio com esse propósito. Mas chegam aqui, o mundo material é muito amplo, né? As belezas da matéria, o poder econômico e tantas coisas, né? Então, esse mundo ilusório, o Espiritismo, contudo, prossegue e vence com valorosa energia no combate que os espíritos das trevas, sem descanso, lhe oferecem. É aquela chamadinha, como eu acabei de dizer: não vai para lá não, o que é que tu estás fazendo lá? Deixa isso de lado, tem outras coisas melhores. E vai soprando lentamente, sutilmente, e ele acha que aquilo ali é dele, mas não é dele. E assim também é os ceareiros dentro das casas espíritas, que muitas vezes diz: hoje tenho uma visita, eu tenho um aniversário para ir, eu tenho uma festinha daqui, me deu uma simples dor de cabeça, mas ela está crescendo cada vez mais. O dia está muito frio, ou está muito quente, ou está de chuva. Não, meus irmãos. Porque quando ele deixa de um dia, no outro também se torna mais fácil essa presa. E quando, sem que ele perceba, ele já foi dominado e ele diz: vou deixar disso. Não posso.
Às vezes bota desculpa no marido, às vezes bota desculpa no trabalho, bota desculpa nos filhos, bota desculpa em uma série de situações. Eu tenho mais é que aproveitar um pouco, me aposentei, agora eu quero passear, trabalhei tanto. E outros dizem o contrário. Quando eu me aposentar, aí sim, aí eu vou trabalhar. Mas chega na aposentadoria, ele quer aproveitar, deixa para amanhã. E o tempo passa, desencarna, leva consigo uma dívida enorme. O Espiritismo, contudo, prossegue, já falamos, né? Amados irmãos, atentai bem nestas palavras que vos dizemos, para fazê-las bom uso. Fazer bom uso de tudo isso que está em nossas mãos. E essa agora é para nós, ó vós que diriges núcleos espíritas, vós, sobretudo, deveis ter muito em consideração a misericórdia de Deus e de Jesus. Ó espíritas, ó espírita, ai de nós, que assumimos uma direção de uma casa espírita, que fundamos casas espíritas e que desvirtuamos daquilo que está puro na nossa mão, que é o Pentateuco espírita. Vamos parar de ler muito romance. Primeiro leia e estude as obras básicas para entender o romance, porque tem uma enxurrada de obras considerada espírita, que não tem nada a ver com o espiritismo. Então, cuidado, dirigentes de casas espíritas, pelo compromisso que assumimos, como Oswaldo Melo está dizendo para nós. E vós que dirige núcleos espíritas, vós, sobretudo, deveis ter muito em consideração a misericórdia de Deus e de Jesus. É dever de cada um ser agradecido ao Pai e ao seu divino Filho. Não poderá haver maior manifestação de agradecimento do que a prova que derdes, produzindo boas obras em benefício do Espiritismo. Trabalhai com bom ânimo, com coragem, com calma e com fé, para que Jesus possa reinar. Trabalhai com bom ânimo, com coragem, com calma e com fé, para que Jesus possa reinar. Não esqueçais nunca que tudo deveis ao amor com que Deus vos ama. Deus nos ama. Deus prevê e provê a cada um de nós a necessidade. Se Deus colocou em nossas mãos esta missão, devemos honrar com dignidade e com amor a tudo aquilo que nós fizemos. Amai a todos indistintamente e mostrai zelo no cumprimento de vossos deveres, jamais abandonando o arado. Que o Divino Mestre vos tenha e guarde para sempre. E aqui, por isso eu disse, né, que se tivesse o projetor, né? Estão conseguindo ver? Visualizar? Pois é. Então aqui está Jesus e o seu Evangelho. E temos Kardec, o Livro dos Espíritos. E temos aqui Oswaldo Melo com a sua epístola.
trazendo para nós esta palestra da noite de hoje. Apenas consegui passar alguns arrespingos desta temática, mas o suficiente para nos servir de lição para cada um de nós. Que Deus o abençoe a todos, que essa luz que aqui se faz presente neste ambiente resplandeça na nossa caminhada e dos nossos irmãos lá fora. Que esses espíritos amados que lotam este salão receba de Jesus as bênçãos que ele oferece a cada um de nós. Muita paz. Muito obrigado. Que assim seja. Nós que agradecemos, Senhor Altamiro, pelos esclarecimentos. E agora vamos encerrando a nossa doutrinária a passar o segundo momento, que é o passe individual. Jesus, Mestre querido, gratidão vos temos, Senhor, por esses momentos maravilhosos de aprendizado e de tantas bênçãos que aqui são espargidas para todos nós, porque tu sabes o que cada um de nós precisa e aqui vem buscar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, e sempre, e merecemos. Perdoai as nossas ofensas, como devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja.